Olá, pessoas! Aqui quem fala é o Samuel, instrutor de filosofia do CPV da UEL. E bom, pessoal, hoje vamos ter um vídeo um pouquinho diferente. Esse vídeo, a nossa aula hoje vai ser mais um diálogo, uma conversa. Por mais que eu não consiga ouvir vocês, eu sempre falo, os comentários estão abertos e o Instagram lá também, o @aquinadasei, para que vocês possam, interagir, tirar suas dúvidas, todas essas questões. Por que eu estou falando isso? Porque a aula de hoje eu vou acabar realizando aqui um diálogo com vocês, mas ela não terá a presença dos slides, o formato da aula tão convencional, por causa de uns probleminhas técnicos. Porém, isso não será um problema, porque é essencial que a aula de hoje seja uma conversa, porque apesar da gente estar falando de filósofos ou de uma escola filosófica que começou lá em 1920, no século 20, lá por volta dos anos 20, então 100 anos atrás, a gente vai estar falando de assuntos muito atuais e vocês vão entender o porquê. Então é por causa dessa coisa da questão da atualidade, da gente estar falando de algo tão distante, mas ao mesmo tempo tão próximo no nosso dia a dia, nas mídias atualmente, a gente vai perceber que conversar, ter uma aula mais descontraída, mais dialogada, vai fazer bastante sentido nesse caso. De que escola filosófica que eu estou falando, Por que eu estou falando disso? Bom, a aula de hoje a gente vai continuar estudando a respeito da escola de Frankfurt, A escola de Frankfurt, que nasceu lá nos anos 20 na Alemanha, obviamente dentro da Universidade de Frankfurt, então por causa disso que tem o nome. Só que a escola de Frankfurt, ela não se limitou o seu trabalho filosófico na Alemanha em 1920, Porque a gente estudando filosofia, a gente muitas vezes pensa, os pensamentos dos grandes filósofos, as grandes teorias, mas a gente não pode esquecer um ramo mais importante, que é a história, que está sempre acompanhando tudo que se passa, Então as influências filosóficas são afetadas pela história, Tudo que passa, tudo que existe é afetado pela história, Então, o que acontece nesse período da Alemanha, A Alemanha nos anos 1920, A gente tem a Primeira Guerra Mundial, muito próximo desse período, e depois a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial, também bastante próximo desse período. E essas duas grandes guerras afetaram fortemente o trabalho filosófico realizado pela Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, que não se limitou apenas à cidade e à Universidade de Frankfurt, mas que tiveram seus grandes filósofos, que a gente já viu sobre Herbert Marcuse e Walter Benjamin, mas que tiveram outros filósofos, que a gente vai ter na aula de hoje, como o Adorno, o Horkheimer e o Habermas, que realizaram seus trabalhos na Alemanha, mas depois da Segunda Guerra Mundial foram desenvolver suas teorias filosóficas nos Estados Unidos, e em outras partes da Europa. Por quê? Porque eles foram muito afetados pelo nazismo, E aqui a gente está falando de algo muito sério, que não cabe brincadeiras, e é por isso que eu estava falando, que é um tema atual. Atual porque provavelmente, vocês que estão vendo essa aula conhecem o tão famoso Flow Podcast, que é uma máquina de informação imensa atualmente, que atinge milhares de pessoas, mas que um dos seus apresentadores, absolutamente irresponsável e criminoso, pode-se dizer, quer dizer, eu não posso afirmar nada, mas os inquéritos aí poderão afirmar, que teve uma fala absolutamente terrível a respeito do nazismo, afirmando lá, aqui não cabe espaço para ficar falando mais sobre isso, mas por causa disso que eu estou dizendo que é um tema tão atual, Por mais que seja distante historicamente, ainda é atual. E qual que é o grande impacto do nazismo e das grandes guerras na filosofia da Escola de Frankfurt? Bom, quando a gente viu desde o começo das aulas a respeito da Escola de Frankfurt,
A escola de Frankfurt se caracteriza por desenvolver o que a gente chama de teoria crítica. O que acontece? Os filósofos da escola de Frankfurt olham para a filosofia de maneira a criticar, ou não meramente criticar como, não gostei, não acho legal. Não, a realizar críticas, análises àquilo que a filosofia já tinha estabelecido. Por quê? Porque a gente sabe que o conhecimento é uma construção dos saberes, né? Até porque a gente aprendeu sobre o método científico, né? Então, eles desenvolveram uma teoria crítica, uma análise crítica da filosofia que até então estava sendo aceita como absoluta. Claro que não absolutamente, mas em grande parte sendo aceita, né? E no caso dos filósofos que a gente vai ver hoje, né, que é o Adorno, o Habermas e o Horkheimer, eles vão ter uma análise crítica igualmente Marcuse e Walter Benjamin a respeito da arte, da cultura, mas, né, eles vão focar principalmente na questão da razão, da racionalidade. Por que eles vão focar na questão da razão e da racionalidade e o que isso tem a ver com o nazismo? Agora que a gente vai pegar essas duas pontas e juntar. Até então, né, antes dos anos 1920, muito na Idade Moderna, o que a gente tem grandemente, muito forte na corrente filosófica, né? Quais eram as ideias que predominavam na Europa naquele período? É o iluminismo, principalmente o iluminismo, numa ideia de que a razão, né, seria uma forma de liberdade do homem, uma forma de emancipação do homem, que a razão, a racionalidade era o que permitiria ao homem se desenvolver como um caminho natural, o homem dominando a natureza, acrescentando conhecimento e isso dando cada vez mais independência, né? Uma visão muito positiva, principalmente falando a respeito da razão e da racionalidade. Era isso que trazia o iluminismo. Uma visão, né? Iluminismo, a ideia das luzes, o conhecimento trazendo luzes à humanidade. Uma ideia de que através do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento racional, a sociedade evoluiria, adquiriria luz. A gente estaria falando de uma emancipação de todos. Isso era o que estava estabelecido no período anterior. Só que o que acontece? Esses filósofos, afetados grandemente pelas duas grandes guerras e pelo regime de horror do nazismo, perceberam que a tecnologia que permite a emancipação do homem, que permite o homem descobrir medicamentos que vão curar, que permite o homem descobrir ferramentas que vão poder criar novas tecnologias, que tecnologias vão promover facilidades, né, que vão cada vez mais melhorar a vida humana, né, dando esse ideal. Eles perceberam, esses filósofos, né, principalmente Adorno, Horkheimer, que ao analisar essa sociedade, essa tecnologia que o iluminismo falava, esse conhecimento, essa razão, a mesma razão que, né, promoveria a emancipação do homem é a mesma razão, é a mesma tecnologia e racionalidade que promoveu os maiores atentados da história, né? As maiores violências da história, né? As duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né, que foram guerras de devastação e umas guerras de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico absurdo, né? Os professores de história provavelmente já falaram isso e vocês, né, provavelmente vendo em filmes, documentários, já viram, já ouviram falar do grande avanço que a indústria armamentícia, que a indústria da guerra promoveu nesse período, né? Com a criação da computação, a criação logo depois da internet, a criação de diversos equipamentos,
de diversos automóveis, né? No campo da alimentação, a indústria alimentícia se revolucionou. Então, a mesma tecnologia que era vista pelo iluminismo como positiva, ela foi utilizada, né, nessa indústria e nesse período histórico para promover os maiores atentados da história, as maiores mortes, as guerras mais sangrentas e espúrias, né? A bomba nuclear, a devastação de cidades, a destruição de famílias, de povos inteiros. Então, esses filósofos, ao ver que a tecnologia, então, ela não tinha um ímpeto em si, a tecnologia, então, em si, os filósofos, numa análise crítica, percebem e falam: a tecnologia, a razão, ela não leva a uma emancipação, ela não leva a um desenvolvimento da sociedade. A razão, como é colocada, né, e é importante agora a gente lembrar desse termo, né, porque essa razão do iluminismo, essa razão vista como positiva, libertadora e meramente racional que estava sendo colocada, é analisada por esses filósofos como a racionalidade instrumental, tá? Esse termo, racionalidade instrumental. Então esses filósofos percebem que a racionalidade instrumental, ela não traz um ímpeto de desenvolvimento na sua essência, na sua raiz. Por quê? A mesma tecnologia que poderia, então, fazer o bem é a mesma tecnologia que faz o mal. E esses filósofos, por serem a maioria de origem judia e passarem pelos horrores, principalmente da Segunda Guerra Mundial, eles, então, desenvolvem uma teoria crítica a respeito dessa razão. Falando que, assim, essa razão, como elemento de dominação, né, não pode ser tida como verdade, como absoluta, que a gente está vivendo num sistema de dominação, né? Porque a razão, a racionalidade instrumental, né, ela tem um aspecto de tanto dominação do ambiente, mas de dominação das outras pessoas, né? A gente tem a divisão lá que fica dita como a divisão entre dominadores e dominados por essa racionalidade. E essa racionalidade, ela domina os indivíduos. Daí que entra a questão da cultura e da estética que a gente tinha falado em outras aulas e que volta aqui muito importante, por um elemento social, pela cultura. A indústria cultural, então, que é estabelecida pela Escola de Frankfurt e que é tida, então, como um instrumento da racionalidade instrumental. Então, a indústria cultural é um instrumento de dominação para a racionalidade instrumental. Tudo bem? Para que as pessoas tenham essa visão positivada a respeito da racionalidade, né? É a criação da cultura de massa, do controle mental de massa, onde um pensamento, então, é difundido fortemente e de maneira desapercebida, de maneira soft, de uma maneira escondidinha. Por quê? Porque ela passa pela indústria cultural. Ou seja, por produtos culturais, né? No caso, atualmente, filmes, vídeos, internet, redes sociais, arte, diversos elementos que, então, funcionam como instrumentos da indústria cultural e, então, instrumentos para
a racionalidade instrumental. Nesse sentido, é importante frisar que a teoria crítica, a crítica à razão que esses filósofos estabelecem, ela não é uma negação à ciência. Ela não é uma negação ao desenvolvimento. Muito pelo contrário. Esses filósofos, eles não estão falando que a tecnologia é ruim, que a tecnologia e a razão são maléficos à sociedade. Mas esses são filósofos, na crítica à razão que eles fazem, e é importante a gente, né, ter esses elementos. Então, Adorno, Horkheimer, Habermas, crítica à razão. Razão essa que é tido como racionalidade instrumental, que realiza sua dominação pela indústria cultural. Então a gente aqui vai fazendo um esqueminha. Esses filósofos, eles não dizem que a racionalidade ela é negativa, mas eles são filósofos que vão frisar que a nossa sociedade ela precisa se atentar a essas questões da racionalidade de maneira ativa. Que por causa da racionalidade, da razão, não ter um ímpeto natural, positivo ou negativo, por exemplo, por contrariar os ideais iluministas de libertação, de não acreditar que a racionalidade seja a resposta para tudo, os filósofos da escola de Frankfurt vão frisar que é importante, então, que a sociedade acompanhe de perto essas questões também de maneira crítica. Por isso que é a teoria crítica, porque eles vão analisar tudo que se recebe, tudo que se tem, né, estabelecido e questionar. Mas será que é isso mesmo? Será que está certo? Será que é assim que funciona? Então, esses filósofos, eles são responsáveis por realizar grandes denúncias nessas situações. Tudo bem? Então a gente fica aqui basicamente com essa a questão introdutória a respeito tanto da Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt já foi apresentada, a gente tem uma recapitulação, mas uma conversa mais introdutória a respeito da crítica à razão, né? E da racionalidade instrumental, e também, né, sobre a indústria cultural. Lembrando, então, dos filósofos que vão falar a respeito disso, que Adorno, Horkheimer e Habermas, principalmente, e que a gente vai ver mais desses filósofos, né, nas próximas aulas. Como eu disse, a gente começa aqui uma aula com uma conversa, né, e eu vou ficar muito feliz se vocês interagirem, né, se vocês disserem, gostei desse modelo, ficou legal, ou também, e principalmente, mandando as suas dúvidas. E fazendo como a Escola de Frankfurt, questionando. Questionando, principalmente, tudo que a gente recebe, tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu acho que ficou claro, né, a relação da história com a filosofia, né? A gente conseguiu ainda ressaltar os elementos, né, que transformam uma história que está tão distante, mas ao mesmo tempo tão próxima. Porque por mais que se façam quase 100 anos, a gente ainda tem, né, pessoas falando barbaridades, né, com grandes instrumentos de massa. E daí que a gente consegue fechar a aula. Porque a internet permitiu, né, que essa realização da indústria cultural, por mais que agora um pouco mais descentralizada, expandisse pra caramba. Pra caramba. E a cultura de massa, a cultura de dominação continua, né, pela indústria cultural. E nesse sentido é que se faz tão importante a teoria crítica e a crítica à razão estabelecida por esses filósofos.
Eu sou o Samuel, me coloco à disposição de vocês para tirar suas dúvidas, aceito críticas, questionamentos, por favor, comentem o que vocês quiserem aqui. E é isso. Se quiserem tirar dúvidas no Instagram também, é só seguir lá no @quenadasei. Um abraço e tchau, tchau. Até a próxima aula.